Eu vou te pedir que, sem a gente demorar muito, você abra a sua Bíblia comigo no Salmos 133, esse livro maravilhoso, no qual eu me inspiro muito. Salmos 133, um texto curto. Eu vou te pedir que, se você abrir, deixe sua Bíblia aberta, no nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Cântico de peregrinação davídico. Ó, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Senhor Jesus, nós pedimos que hoje a tua voz, o teu óleo precioso, que é o Espírito Santo, seja derramado numa porção maior sobre as nossas vidas. Nós pedimos que nesse fim de ano nós não queremos nada, nós não queremos bem, sucesso, porque o nosso bem maior, o nosso maior sucesso é somente a tua presença. Nós pedimos que nessa transição nós queremos única e exclusivamente o precioso óleo do Espírito Santo. Fala conosco hoje, remove as nossas distrações no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título do nosso sermão hoje é Como é bom e agradável. Eu quero conversar com você um pouco sobre esse tema, esse tempo de fim de ano. Você provavelmente se encontrou com a sua família nesse fim de ano. Você saiu da sua casa ou viajou até algum lugar, ou até alguém foi à sua casa e você, de certa forma, peregrinou. Você foi, encontrou com a sua família e acontecem as coisas normais que acontecem em toda a família. Você viu vários primos que você nem sabia se estava vivo, morto, ou se estava milionário, você não tem ideia do que estava acontecendo com essas pessoas. Você encontrou tios que sempre fazem a famosa piada do pavê. Você encontrou tias que vai falar como você cresceu, porque isso é família. Isso é o tempo de Natal, e se você não se encontrou com a sua família, você encontrou a família da fé. Você estava aqui na casa do Senhor, você estava em comunhão com seus irmãos. Fato é que não importa com quem você estava, alguém você encontrou. Até algum lugar você foi, ou foram até você, e você esteve em um tempo de união e comunhão. Esse tempo de fim de ano, mais uma vez, na virada do ano, nós vamos fazer isso de novo, mas eu quero, em cima desse tema, conversar conosco ao nosso coração. Nesse texto que nós acabamos de ler, está acontecendo a exata mesma coisa que aconteceu com você no Natal. Impressionantemente. Porque, como diz o tema, esse é um salmo de peregrinação. Deixa eu te explicar um pouco. Esse salmo, ele foi escrito no tempo do rei Davi. E na lei de Moisés, Deus entregou a Moisés a responsabilidade, no livro de Levítico, de conceder 7 festas ao povo judeu. E durante essas 7 festas, o povo era obrigado a ir até Jerusalém, para receber o perdão de Deus, a graça de Deus, celebrar a festa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos, e eles saíam dos seus cantos mais distantes de Israel, todos unidos para se juntar na sagrada cidade do templo do Senhor, que era Jerusalém. E aqui eu quero fantasiar um pouco. Eu imagino cada família, de cada extremo de Israel, ia chegando às festas e eles se juntavam, os pais juntavam seus filhos, falavam da importância da festa, como aquilo representava uma alegria na presença do Senhor. Juntavam-se e se planejavam a viagem, reunia toda a família, primos, tios, tias, todo mundo, e eles iam subindo até a elevada cidade, geograficamente, de Jerusalém. Eles saíam e eram vários dias de caminhada. Imagina uma viagem em família então. É uma peregrinação, por isso o nome, Salmo de Peregrinação. A família estava reunida com um intuito só: celebrar uma festa ao Senhor. Só que além da festa ao Senhor, a ideia era também que a união deles em si era algo que já agradava ao Senhor. Quando a família se reunia, os irmãos também, não da mesma parentela, mas todos de Israel, se reuniam para adorar o Senhor. Ali era um momento extraordinário. Aquilo era o momento mais desejado do ano, e isso lembra muito bem o que aconteceu agora no Natal. Nós saímos, peregrinamos, encontramos a nossa família, estamos reunidos com o intuito de adorar o Senhor Jesus. E esse salmo, além disso, foi escrito por Davi. E o contexto disso é algo impressionante. Davi, ele escreve esse salmo depois de 7 anos que ele foi rei de Hebrom. Davi é ungido rei de Israel,
e depois ele passa um tempo sem reinar por nada, mas ele reina em Hebrom, depois de 7 anos, fica reinando lá. Mas depois da morte de Saul, ele finalmente é consagrado como o rei de todo Israel. Ali, na figura de Davi, ele unificou todo o Israel. E a história de Israel é algo muito conturbado, porque desde a sua fundação, com os 12 filhos de Jacó, sempre houve rixa entre cada irmão. Um irmão de uma tribo queria matar o outro, aconteceu isso com José. Os irmãos se voltaram contra os irmãos. Depois, no tempo do Egito, eles saíram com Moisés e houve contenda atrás de contenda entre os irmãos da mesma tribo, por causa de líderes, por causa, eu quero seguir ao Senhor, eu não quero. A verdade é que Israel sempre viveu com irmãos desunidos. Depois disso, no tempo da monarquia, não foi diferente. Cada um queria seguir o seu Deus, eu quero seguir os deuses das outras nações. Não, eu quero seguir o Senhor, e sempre houve briga. Mas agora, na figura de Davi, finalmente, os irmãos na fé estão unidos. Davi sobe ao trono na monarquia, e finalmente tem um rei que é aprovado por toda a nação. E nesse momento, Davi vai fazer essa declaração sobre a união do povo de Deus. Ele vai falar sobre quão precioso isso é, ele está contemplando algo que eu quero também te levar a contemplar. E nisso, eu quero te levar a expor algo sobre família. Tanto sobre família da sua parentela, da sua casa, quanto família da fé. Eu quero expor algumas realidades espirituais que esse texto vai nos dizer, em cima da união, na comunhão dos santos. Eu vou te pedir, leia comigo o verso 1, que vai dizer o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aqui agora, Davi, ele vai começar com uma palavra. Ele vai falar, essa palavra em hebraico, não que você precise saber hebraico, mas é algo muito interessante, que é a palavra hinen. Essa palavra significa que nós traduzimos, mas ela significa algo como é como alguém que está vendo um sol nascendo, e está vendo algo maravilhoso e fala, então chama a atenção de todo mundo a contemplar aquilo que ele também está vendo. E ele está vendo algo que é maravilhoso, que ele quer que eu e você também contemplemos. E a verdade é o seguinte, essa palavra vai significar eis que, ou preste atenção. Então eu vou te pedir, vamos contemplar esse sol bonito nascendo, que é o seguinte, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Depois desse contexto, que Davi, ele unificou os irmãos de Israel, ele vai chamar nossa atenção a algo bonito, a algo que é os irmãos vivendo em união, e ele vai destacar 2 coisas, como é bom e agradável. Tem muitas coisas na nossa vida que são boas, mas não são agradáveis. A realidade é o seguinte, quando nós estamos falando de coisas boas na vida, nós estamos falando de coisas prazerosas no momento, coisas gostosas, vamos pôr assim. E um exemplo de algo que é bom no momento, mas não é agradável, é o pecado, por exemplo. É algo que é bom no momento, você sente um prazer, um deleite naquilo, mas depois, a longo prazo, não está mais em harmonia, não é agradável, não frutifica de forma positiva. E em contraste, também tem coisas que são agradáveis, mas não são boas. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, vai falar da disciplina de Deus, que é agradável, mas não é boa no momento. Quando Deus nos pega de jeito, Ele não é algo gostoso no momento, mas é algo agradável. E a palavra agradável aqui, ela funciona como também uma harmonia de música. No Velho Testamento, quando se toca uma música, e o som está agradável, o som é bonito, fala que é agradável, é como se cada nota encaixasse, é como se fosse algo prazeroso, que vai te fazer bem a longo prazo. Por isso, eu quero te expor que viver em união com os seus irmãos é algo que é bom, é prazeroso no momento, e é agradável, está em harmonia e vai frutificar para o resto da sua vida. É algo que nós não podemos negligenciar. Mais uma vez, quando a gente está falando de união, a gente não está falando só da sua família, nós estamos falando da família da fé. Quando você anda com pessoas mais maduras que você,
tudo bem que as pessoas aqui na igreja, muitas das vezes, elas tropeçam e são pessoas imperfeitas. A igreja é a reunião das pessoas que são imperfeitas, mas que reconhecem que estão mirando no alvo daquele que é perfeito, que é Cristo. Precisa de um Salvador perfeito, mas é só nesse lugar de união que tem algo que é a única descrição da Bíblia de algo que é bom e agradável ao mesmo tempo. Algo que, por mais que tenha suas dificuldades, é algo que vai ser prazeroso e é algo que vai mudar a sua história para o resto da vida. E a ideia que eu quero te trazer aqui é o seguinte: tem alegria em ter comunhão. Quando você tem comunhão, diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso de número 3, ele vai falar o seguinte, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Existe uma alegria completa na vida, que é a união do bom e agradável, quando você tem comunhão com quem tem comunhão com Deus. A verdade é que a vida muitas das vezes fica pesada quando caminhamos sozinhos. Mas se você está andando com alguém, um irmão que está em concordância, vocês não batem em tudo. Ninguém é uma alma gêmea de alguém. Ninguém encaixa em tudo com todo mundo. Mas se você está numa unidade de propósito, você vai ter alegria plena, bom e agradável nessa vida. Você vai contemplar aquilo que, de acordo com esse texto, é a maior bênção da vida, que chama-se relacionamentos. A gente não está falando de qualquer relacionamento, note isso muito bem. A gente está falando de relacionamento em que você está andando com um irmão, alguém que anda em sintonia com você. Mas Davi, e se eu ando com alguém da minha família, que também não é crente? Você tem que ter união, não união de ideias, mas você precisa ser alguém que, poxa, essa pessoa é da minha família, ela faz tudo errado, mas é meu parente. Existe alegria em ter amor pelo próximo. Quando você ama aquele que Jesus ama, a sua vida fica mais bonita. Na união, na comunhão, na estadia de duas pessoas diferentes, mas unidas numa ideia, isso vai frutificar. É só quando você anda com alguém que frutos da maturidade cristã vão aparecer na sua vida, por exemplo. Não existe caminhada cristã sozinha. Jesus escolheu 12, como é que eu não vou escolher ninguém? Eu vou andar sozinho daqui até o céu? Não, como é bom e agradável. Mas eu quero gastar um pouco mais da nossa atenção nos versos 2 até a parte A do verso 3, que vai dizer o seguinte: é como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Aqui agora eu quero te explicar um pouco. Depois de Davi falar sobre essa união que é boa, que é agradável, olha isso que eu estou vendo. Ele vai falar de uma figura que se encontra em Êxodo, capítulo 30, em que Arão é separado por Deus no deserto para ser o sacerdote de Deus. Ele é separado por Deus por causa da obediência desse povo. Então Arão é levado até a presença de Moisés, onde ele é ungido. E ele é ungido por um óleo que unge o sacerdote de Deus, o sumo sacerdote, aquele que iria trazer a mensagem de Deus para o povo de Deus. Esse óleo era um óleo muito precioso, por isso a palavra precioso aqui, porque é utilizado muitos incensos aromáticos, muitas ervas poderosas, muitas coisas cheirosas, e nisso é feito quase um cosmético nesse óleo. E esse óleo, que em Êxodo capítulo 30, só é utilizado para ungir objetos para Deus, ou seja, todo o santuário de Deus, o tabernáculo, tinha que ser ungido com esse óleo. E todo sacerdote de Deus, principalmente o sumo sacerdote, tinha que ser ungido com esse óleo. Uma pergunta: quem que é o óleo do Velho Testamento? Quem que é aquele que unge as nossas vidas? Quem que é aquele que ungiu Jesus, que estava sobre ele, e o levou a pregar as boas novas? Quem que é esse que unge sacerdotes de Deus?
A resposta é o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, Arão foi ungido, ele estava com um peitoral, com as 12 pedras, representando as 12 tribos. E o óleo é derramado sobre a cabeça, e ele vai escorrendo, escorrendo pela barba, escorrendo até a gola, onde ele pega as 12 pedras, representando a unidade do povo de Deus. E ali cobre Arão todo, até os pés. Meu irmão, sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Muitos de nós ficamos atrás de unção por aí. Nós queremos falar, olha, eu quero unção porque eu quero, por exemplo, pregar o evangelho, eu sei o meu chamado. Eu quero cantar, por exemplo, eu quero tocar multidões, eu tenho um chamado. E nós temos uma frase, às vezes, um pouco errada, que é, unção é aquilo, unção e outros não. Mas essa não é a verdade. Que unção é algo que Deus simplesmente derrama para alguns, não. O que o texto está me falando é que unção é derramada quando 2 irmãos estão andando juntos em unidade no Espírito Santo. O nosso problema é que muitas das vezes queremos unção para tocar em multidões, mas nós não temos a habilidade de conviver normalmente com o nosso irmão na fé, sem fazer simplesmente uma fofoca, por exemplo. Não tem unção sem unidade. Essa é uma realidade do texto bíblico. Me entenda bem, nós não estamos falando que você precisa ter um relacionamento perfeito com todo mundo. Não se martirize nesse nível também. Mas a questão é o seguinte, se você está causando problema nos seus relacionamentos com todo mundo, como assim? Como assim eu vou ser ungido como sacerdote? Como é que eu vou falar para multidões se eu não consigo conversar no tete a tete com aqueles que creem no mesmo Senhor que eu? Tem muitos filhos que procuram unção para poder pregar o evangelho. Quer unção? Honra teu pai e tua mãe. Unidade, aí tem unção. Unção é forjação de caráter. Unção é caminhar junto e ser moldado por pessoas que vão pensar diferente, vão te ferir, vão te magoar. E tem uma frase de Charles Spurgeon, que ele vai falar, comentando esse texto, que eu acho incrível. Ele vai dizer, jamais conheceremos o poder pleno da unção, até que tenhamos um coração e um espírito. Nunca o orvalho sagrado do Espírito descerá em toda a sua plenitude, até que sejamos perfeitamente unidos com a mesma mente. Jamais a bênção ordenada na nova aliança virá do Senhor, do nosso Deus, até que novamente tenhamos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Existem muitas palavras por aí que vão falar sobre avivamento, vai vir um avivamento e vai varrer o Brasil, vai varrer as nações. Sabe qual que é a chave para o avivamento? Na igreja brasileira, mundial, chama-se, sabe o quê? Unidade. Nós não experimentamos um avivamento completo porque não temos unidade. Na igreja de Atos foi assim. Quando eles estavam todos reunidos juntos, desceu o Espírito Santo. E eles tinham uma só mente, um só coração. Eles repartiam os bens, cuidavam dos pobres, cuidavam de cada um. Enquanto não tiver unidade, não tem unção do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a esse lugar de amar o nosso próximo. E essa unidade que unge os sacerdotes. No Novo Testamento, Paulo vai falar que o bispo que não consegue governar a própria casa, não está apto para poder governar a igreja de Deus. Tem muita gente hoje, a gente não está falando que você não pode ter problema na sua família, tem coisas que não estão ao seu alcance, mas aquilo que depende de você, sem peso, mas de acordo com a verdade do Evangelho, deve ser feito. O problema é que hoje tem muitas pessoas que não conseguem se dar bem na igreja com ninguém, não conseguem conversar com ninguém, sem espalhar uma mentira, uma fofoca, a sua casa é uma bagunça porque tem confusão atrás de confusão, e juram que tem a unção do Espírito Santo, negativo. Unção é derramada em unidade e comunhão, somente aí existe a unidade e unção do Espírito Santo. Essa é a primeira parte a respeito desse óleo, mas eu quero ainda te falar algumas realidades. O óleo no passado era algo extremamente terapêutico, no sentido de que, no passado, o óleo não era só para ungir, especialmente esse óleo. Quando alguém tinha uma ferida profunda no passado, então vamos supor que eu estive na guerra, alguém me feriu com uma espada e eu estou com uma cicatriz aberta aqui.
essa ferida vai supurar e eu vou morrer de infecção. E eu vou morrer porque não tem remédio, era assim no passado. Mas tinha um remédio só, para feridas profundas, chamava-se óleo. O óleo era algo terapêutico, era o remédio medicinal da época. E para alguém não morrer de infecção numa ferida, ele era utilizado. E o que eu quero aplicar a verdade aqui é que existe cura espiritual para a nossa alma, quando andamos com irmãos na fé. Quando você decide abrir mão, simplesmente perdoar, simplesmente lançar mão das suas tristezas, decepções com o outro, as suas amarguras relacionadas ao outro, ali existe cura para a sua alma. Ali tem algo que vai terapeutizar, um remédio espiritual para a sua vida. Às vezes a nossa vida não está ruim, está sem gosto, porque nós estamos com a vida ruim, não. É porque simplesmente nós não estamos sabendo lidar com cada pessoa que aparece na nossa vida. Não me entenda mal, nós não estamos falando mais uma vez que você tem que ter o melhor relacionamento com todo mundo, não. Muitas das vezes as pessoas não vão querer ter um bom relacionamento com você, mas a sua parte tem que ser feita, porque se você não estiver disposto, quem vai perder essa medicina espiritual é somente você. Quando você está com falta de perdão, que é o maior inimigo de relacionamentos, você já reparou que alguém, que é aquela pessoa mais amargurada na vida, ela simplesmente não consegue perdoar? A verdade é que o Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu amo, que falta de perdão é igual você pegar um veneno e tomar, e esperar que o outro morra. Escolha perdoar, escolha caminhar junto, escolha abrir mão para você não ter uma ferida na alma, porque existe brilho nos olhos quando você não se importa mais com aquilo que os outros fazem com você, mas você simplesmente fala: eu vou liberar perdão. Quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Quem não perdoa não pode ter um relacionamento com o Pai. Se você não quer ter relacionamento com as pessoas na terra, então provavelmente você não está conseguindo ter relacionamento com o Pai. Nós precisamos voltar a ter a alma curada. Essa ferida sensível da nossa alma tem que ser varrida. E o perdão é essa faxina do nosso coração. É como se alguém jogasse um detergente, quando você libera o perdão, e ensaboasse. A vida fica doce, a parte amarga vai embora. E você volta a ter beleza de simplesmente andar com pessoas. Isso é fantástico. Essa é a grande admiração que o salmista tem. Ele chegou no trono de Israel, e ele não está falando: ó, como é bonito o trono de Israel. Ele está falando: eu estou vendo um monte de irmão unido, eu estou vendo isso daqui que é bonito. O poder não me importa, o que me importa é as pessoas andando juntas. É ali, quando nós estamos reunidos, que a presença do Senhor também está conosco. Escolha perdoar, escolha perdoar. Não vá para 2024 carregando raízes de amargura de pessoas de 2023. Não escolha jogar uma fonte amarga no seu próximo ano. Escolha liberar o perdão do céu. Mas mais uma vez, o óleo não é só algo para unção e terapêutico. Ele também é um cosmético. O óleo, ele tinha 3 funções, que era basicamente a Mary Kay da época, era a L'Oréal Paris do momento, e era também ali o Chanel da época. Porque ele funcionava como uma maquiagem, porque era um produto para a pele, as pessoas usavam o óleo como produto para a pele. E além disso, ele também era utilizado como um produto para cabelo. As pessoas andavam com o cabelo totalmente assim, rebentado. O óleo era um negócio com as vitaminas que tinha na época. Além disso, era o perfume, aquilo que fazia você ficar perfumado. As pessoas chegarem perto de você e falar: essa pessoa aqui é diferente, está com cheiro bom. Meu irmão, quando você anda em unidade, você fica muito mais bonito do que você está. Sabe por quê? Cada peça de roupa, cada maquiagem, cada perfume, cada coisa que você usa embeleza o seu exterior. Mas se você anda em unidade, você está exalando o bom perfume de Cristo do lado de dentro. Aquela parte dentro de você, que não conseguia ver a vida com bons olhos, agora as pessoas chegam perto de você e falam: fulano está bonito, fulano está diferente.
fulano está com um aspecto bom, fulano, eu estou querendo andar com o fulano, porque ele está cheiroso, mas ele não está cheiroso, ele está bonito. Meu irmão, será que as pessoas não têm achado que eu e você estamos amargos por causa da nossa falta de relacionamentos, falta de disposição de perdoar, falta de comunhão? Porque é bom e agradável ter o perfume de Cristo, é o sentido da nossa vida. Não tem como despejar o amor de Cristo se você não anda com pessoas que seguem o amor de Cristo. Meu irmão, na sua família você tem que aprender a perfumar o ambiente. Quando você chegar na sua casa, não seja a pessoa que vai amargurar a sua casa. Nós não estamos falando que você não pode ter problema. Nós não estamos falando que você não pode ter dilemas. Não, nós estamos falando que você, sal da terra, você vai chegar lá e você, diante das suas limitações, vai exalar que Jesus está naquele ambiente. Você vai exalar o óleo precioso que tem quando você escolhe andar junto de alguém. É nesse lugar de cosmética do céu, de embelezamento da alma que o Senhor Jesus está presente, e mais presente do que nunca, que nós voltamos a ter o nosso brilho nos olhos, a maquiagem do céu, o produto de cabelo celestial. Realmente, quando você está andando com alguém, parece que você fica mais bonito. Escolha o Espírito Santo, escolha Ele queimar as suas feridas, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Mas nós vemos também, além da figura do óleo, a figura de um orvalho. O orvalho é utilizado de uma seguinte forma. No Templo de Jerusalém, e até hoje tem isso, no Monte Sião, que é o monte que ficava o templo de Deus em Jerusalém, na região da Judéia, é uma região muito árida, desértica. E tem um problema com isso, na terra de Israel já não chove. Então como é que as plantações vão frutificar? Não tem chuva, não tem a umidade da água, só tem uma opção, o orvalho. Só que por não chover, também não se produz orvalho no Monte Sião. Então o texto vai falar que naquele lugar, o orvalho desce do Hermon até o Monte Sião. O que acontecia na época, e acontece até hoje, é que tem um monte muito distante, a quase 300 quilômetros de distância do Monte Sião, no extremo norte de Israel. Ele é o maior monte, e ele é cheio de neve, e por ser cheio de neve, ele forma muito orvalho. Só que por causa da neve e da densidade daquele ar, o vento leva o orvalho que é produzido no topo do Monte Hermon perfeitamente até o Monte Sião. E ali, de uma maneira quase como se o Monte Hermon estivesse se doando, ele entrega algo para o Monte Sião, ali acontece algo fenomenal. Porque, por causa disso que o Monte Hermon faz, no Monte Sião volta a ter vida. Porque o povo de Deus que está em Jerusalém tem um problema. Tudo bem, a gente é o povo de Deus, mas como é que a gente vai sobreviver? Não tem chuva, não tem orvalho, mas o orvalho vem e traz umidade, as plantações da Judéia vão frutificar, vão trazer colheitas e vão abençoar o povo de Deus que mora naquela região. Meu irmão, nós precisamos ser como o orvalho. O orvalho aqui tem algumas características. Primeiro, ele se doa. Ele sai de um lugar confortável, que é o Monte Hermon, e vai se doar para abençoar a vida do Monte Sião. E naquele lugar que ele vai, ele produz cura, ele produz frutos, ele traz de volta a vida. O orvalho era simplesmente a coisa mais fantástica da época, porque, cara, é a vida era baseada na agricultura, então quando tinha orvalho, tinha vida, não tinha orvalho, não tinha vida. Nós precisamos nos doar, porque quando nós estamos nos doando, ali nós temos vida espiritual, nós estamos exalando quem Jesus é, quando nós estamos nos doando para alguns montes Sião, que estão sem frutos, nós estamos realmente sendo como o Senhor foi. Mas além disso, o orvalho, ele cai silenciosamente. Toda noite ele vem num vento que não tem como você ver.
O vento vai levando e você não consegue perceber, mas na noite ele vai trazendo cura, ele vai restaurando, ele vai trazendo vida àquilo que estava morto. A comunhão com as pessoas que Deus colocou na sua vida, da sua família e aqui da igreja, são coisas que silenciosamente vão curando a sua alma. Pode não parecer, mas aos poucos você vai voltando a ter prazer nas coisas de Deus. Pode não parecer uma boa iniciativa no momento, mas você vai voltando a ter aquele primeiro amor por Jesus, porque você está andando com pessoas que só falam disso. Quando você está andando com pessoas que vão jogar esse orvalho em você, as coisas de Deus voltam a serem prazerosas, boas, agradáveis, porque é nesse lugar que o Espírito Santo vai derramar de uma porção que nós nunca vimos na nossa vida. Uma presença que nós cantamos muito, mas eu não sei você, mas eu quero viver. E a única forma de eu viver essa porção é quando eu estou perto de um Monte Hermon que, na noite escura da minha alma, vai jogar um pouquinho de orvalho em mim. Meu irmão, a segunda coisa, na verdade terceira, é que muitas das vezes em noites escuras da sua alma, só relacionamentos com pessoas que Deus colocou na sua vida é que vai realmente te ajudar. Caminhar sozinho é muito fácil até ficar escuro. Na hora que fica de noite, já teve o sol abrasando todas as plantas e você está sentindo queimado, ferido por dentro. E na hora que está tudo escuro e parece que não tem ninguém, ali você vai falar: Deus, eu preciso de alguém. Na hora da noite escura da alma, na hora do aperto na garganta, tenha pessoas que vão resplandecer quem Jesus é, porque essas pessoas vão segurar no seu ombro e falar: olha, eu vou chorar junto de você. Olha, eu estou com você. Não, vem cá, eu vou te alimentar espiritualmente, eu vou te ajudar. Não, vem cá, conta comigo, meu irmão. Por isso a necessidade de você abrir mão para andar com a sua família. Por isso a necessidade de você ter amigos aqui na casa de Deus, que vão te socorrer em momentos que ninguém pode te socorrer. Nós clamamos muito a Deus: Deus me ajuda, mas e se Deus está tentando usar alguém para te ajudar e você não está deixando? Na noite escura da alma, tenham pessoas que vão trazer vida ao seu ser. Eu não sei se você percebeu, 3 vezes no texto tem uma expressão que é a respeito de descer. Primeiro vai falar de um óleo que é derramado de uma forma que ele escorre na barba de Arão. Depois o texto vai nos dizer que ele desce pela barba. No verso 3 vai falar que ele desce sobre os montes de Sião. A ideia aqui que Davi está usando, que eu quero aplicar na sua vida, é que andar com pessoas de Deus é tão de Deus, é tão fantástico, é tão maravilhoso, faz tão parte da vontade de Deus, que é algo que desce, vem do céu para a terra. Não é simplesmente um pregador falando para você: não, vai andar com alguém. Não, é da vontade de Deus, porque desce dos céus e não da terra. Faz parte da vontade de Deus comunhão, faz parte da vontade de Deus relacionamento com seus filhos, que seus filhos andem na luz, que seus filhos se ajudem, se socorram. Isso desce dos céus, desce da pátria celestial, porque a terra fica sem vida quando não tem isso. A igreja unida é o sal da terra e a luz do mundo, mas se a gente perde a unidade, a gente perde o sabor. Andar com a sua família, os seus parentes, é algo que Deus deseja tanto, mas tanto, que Ele está disposto a derramar essa graça sobre você. Uma graça para perdão, uma graça para você ter uma vida tranquila. Você falar: ah, Senhor, é tão bom andar com essa pessoa. Eu não sei como é que eu vivi um tempo assim, e a verdade é que a pessoa vai continuar te atazanando e vai ser insuportável, mas existe uma graça de Deus que desce dos céus, porque é da vontade de Deus que haja união, porque ali é a demonstração do amor de Cristo. Por último, eu quero ver com você o resto do verso 3. Que vai dizer o seguinte: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nesse lugar, que é união, Deus concede a bênção da vida
e para sempre. Primeira coisa, é bênção da vida. Então é uma bênção nessa terra. Tem muitas pessoas hoje que só correm atrás de dinheiro, sucesso, fama, é isso que move a mentalidade dessas pessoas. Eu quero ser reconhecido. Isso até mesmo no meio gospel. Pessoas que colocam o seu ministério acima de suas famílias. Mas o que o texto está apresentando não é que o ministério é a maior coisa do mundo. Não é que a fama é a coisa que você mais deve buscar. Não é que o sucesso, a maturidade financeira é a melhor coisa do mundo, não. A bênção da vida é a sua família, essa é a bênção da vida. Ali, Deus concede a bênção da vida na comunhão. Ali é o maior presente que Deus pode te dar na sua história. A sua família. Os seus amigos que Deus vai colocar na sua história para caminhar lado a lado. É exatamente ali que está a bênção da vida que você vai procurar em outros lugares, no sexo, nas drogas, mas você não vai achar, porque é somente na comunhão que procede de Deus que tem essa bênção. Mas por último, aqui eu já quero concluir já, os meninos do louvor já podem inclusive subir, ele vai terminar dizendo, para sempre, a bênção da vida para sempre. Como que tem uma bênção para sempre? Eu vou morrer. Como que eu vou ter bênção para sempre aqui nessa terra? O que o salmista Davi está dizendo é que essa bênção não é para essa vida, é para outra. Essa vida daqui é passageira, mas tem uma bênção. No lugar de andar em pessoas que têm o amor de Cristo, que vai te levar a um lugar, o lugar da vida eterna, a bênção da vida para sempre. Entenda bem o que eu quero te dizer. A igreja não salva ninguém. Você vir aqui não salva ninguém. Você ir na sua família e você quiser perdoar alguém, isso não vai te salvar. Mas quando você faz isso, você está se tornando tão parecido com Jesus, tão parecido com Jesus, tão parecido com Jesus, que nesse lugar você está trilhando o caminho de ir para o céu. Você está trilhando o caminho de Cristo. Você também no meio aqui dos filhos de Deus, na casa de Deus, aqui é o lugar que Deus escolheu para que a pregação do Evangelho fosse levada a toda criatura. É aqui, por meio dos filhos de Deus, que a bênção da vida eterna sai, não da gente, mas do Jesus que está aqui dentro, da doce presença do óleo precioso que nós queremos oferecer ao mundo, numa igreja unida que é sal da terra e luz do mundo, uma igreja que deixa a teologia de lado para viver em unidade. Entenda bem o que eu estou te falando. Uma coisa é teologia, outra coisa é doutrina. Teologia, eu sou arminiano, calvinista, isso não importa. Agora, doutrina, pecado é pecado, e ponto, acabou. Mas que dia que a gente vai parar de caçar desculpas na vida, em qualquer lugar que seja, para a gente não viver em amor? Os filhos de Deus são caracterizados pelo perdão e pelo amor mútuo.